Eu desejo uma boa noite a todos e a todas, que a luz do Cristo e a presença dos bons espíritos permaneçam conosco hoje e sempre. É um prazer retornarmos a esta casa tão maravilhosa de acolhimento espiritual. Hoje não é uma palestra, hoje, na verdade, é uma conversa, uma reflexão a respeito de um tema tão importante que, direto ou indiretamente, envolve a mim, a você, pessoas de nossa convivência, dos nossos empregos, da sociedade, e que urgentemente nos leva a refletirmos, reanalisarmos a nossa posição diante desse tema e internalizarmos o que a espiritualidade deseja, de fato, conosco compartilhar. A visão do Espiritismo sobre a religião e o perigo da intolerância religiosa. Hoje eu trago apenas dois textos como menção para refletirmos. Um está em O Livro dos Espíritos e o segundo texto está no Novo Testamento Bíblico, no livro de Tiago, para que possamos, nesses textos, pensarmos um pouquinho a respeito desse tema. Talvez já agora, nesse início, você esteja se perguntando, mas diante de tantos assuntos importantes que podemos aprender com o Espiritismo, por que a religião é um tema importante? Por que nessa noite de segunda-feira eu preciso parar um pouco para pensar a respeito do que significa para mim o conceito e uma vida no tema religião? A primeira questão é que a religião ela exerce uma influência completamente intensa sobre a sociedade em geral, determinando inclusive as relações sociais. Frequentemente, pessoas se aproximam ou rejeitam uma aproximação com outra pessoa baseada pura e simplesmente na religião que ela segue, por exemplo. Às vezes, a pessoa nem o conheceu ou a conheceu, não teve a oportunidade de conhecer um pouco do caráter, da personalidade, mas só pelo fato de identificar-se com a religião tal, já é um motivo para automaticamente ocorrer um afastamento. É ainda importante porque hoje, em pleno século XXI, a religião ainda é um motivo de conflito político e econômico. Basta olharmos, por exemplo, os noticiários na região da antiga Palestina, no Oriente Médio, e nós somos a todo momento, quase que em tempo real, através das redes sociais, bombardeados pela triste história das guerras que envolve a religião entranhada nas questões políticas e econômicas. Sabe por que também é um tema importante para pensarmos hoje? Porque muitas pessoas confundem religião com espiritualidade. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Religião é a mesma coisa que espiritualidade. Existe uma diferença entre religião e a prática da espiritualidade em si, e porque eu e você, nesta noite, recebemos em torno deste tema um lindo chamado. E qual é? Nos tornarmos multiplicadores do respeito, do acolhimento e da tolerância. Não é à toa que estamos aqui esta noite refletindo sobre este tema. Poderíamos estar aqui falando sobre perispírito, sobre reencarnação e tantos outros temas da doutrina espírita que são maravilhosos, mas não, nós estamos aqui diante da espiritualidade amiga, convocados a repensarmos o nosso próprio posicionamento como pessoas que podem, como num grande quebra-cabeça, integrar uma mudança, semeando a paz, semeando a tolerância, semeando o respeito e, principalmente, semeando o acolhimento. Vamos pensar nesse termo, então,
Tão pequeno, porém tão complexo, religião. Lá da palavra, lá de trás do latim, do religare, né? Que na origem do termo, a intenção, o propósito e a ideia era religar, reconectar o ser humano ao divino, a Deus, a divindade. Mas como muitos conceitos mudam, inclusive a palavra religião, além da proposta de religar o ser humano a uma divindade, a Deus, ele também representa um conjunto de regras e práticas de um grupo em comum, seja ele qual for. Se refere a uma comunidade religiosa que se reúnem em torno de uma doutrina. Isso é a religião. E a espiritualidade? Espiritualidade é vivenciarmos a harmonia, é sentir-se vinculado a um propósito maior, transcendente, que ultrapassa ensinamentos e dogmas. É o desenvolvimento espiritual, é a descoberta do divino em si. Nem sempre espiritualidade estará ligada à religião. Eu posso religiosamente ser exemplar, mas muito pouco a oferecer na minha espiritualidade. Às vezes, existem julgamentos precipitados que dizem assim: ah, mas aquele fulano, vou apontar para cá para não falar que eu estou apontando para alguém, ó, aquele fulano, ele não pode ser espiritual porque ele não tem ligação nenhuma com nenhuma casa espírita, com nenhuma igreja, com nenhum terreiro, com nenhuma sinagoga, com lugar nenhum. Ele é espiritualmente ágil, solene dentro da sua casa? Sim. Mas quando ele está reunido a um grupo que é a religião, o frutificar e as possibilidades do trabalho e do serviço acontecem muito mais intensamente. Porém, ser espiritual é uma coisa, sentir, buscar o equilíbrio, conectar-se com o divino e viver a religião em torno de ensinamentos, de dogmas ou de uma simples frequência em um grupo é uma outra coisa completamente diferente que precisamos repensar no sentido de trabalharmos as duas conexões, os dois conceitos. Aí sim ficará bacana na nossa caminhada de espiritualidade e de caminho religioso. Mas afinal, eu tenho uma pergunta já nesse início, e já começo com pergunta, né? À frente. Isso. Meu Deus, posso derrubar. Eu vou fazer uma pergunta e vou escolher uma pessoa para responder. Aí já começa a prece já assim, ó. Brincadeira, não vou escolher ninguém, não. É só para você pensar. Afinal de contas, o Ander, qual é a religião verdadeira? Existe algum? Existe. A religião verdadeira é o Espiritismo. Eu posso ouvir um assim seja? Já pensou, Clélia, isso acontece? Não é o Espiritismo a religião verdadeira? Vocês têm certeza do que vocês estão falando? Está todo mundo obsidiado. Eu pensava que fosse. 13 anos depois, eu escuto que não é a religião verdadeira. Tenho uma triste notícia para você. Não é. Não é a religião verdadeira. Precisamos refletir. Essa colocação é minha. Aliás, aqui muitas são minhas opiniões. Religião é um processo socialmente construído. Pense um pouquinho nessa colocação. Religião é um processo socialmente construído. Vamos analisar. As grandes religiões foram construídas ou sob os escombros das suas antecessoras ou de alguma maneira por ela influenciada. Não existe uma religião original.
Quando analisamos, por exemplo, a proposta da doutrina espírita, o que os espíritos superiores graciosamente nos transmitem também já foi assunto trabalhado e encontrado como a própria doutrina se refere em Platão, em Sócrates, em filosofias que antecederam séculos anteriores à própria proposta espírita no século XIX. Religião é um processo socialmente construído. O que eu quero dizer com isso? O formato religioso de hoje não será o mesmo de amanhã e não é o mesmo de ontem, seja que religião for. Por que é importante falar isso? Às vezes eu converso com amigos ortodoxos em suas religiões, sem problema, e eles tentam me convencer que as suas religiões e dogmas e doutrinas nunca sofreram uma impossível. Você sabe por quê? Das leis maravilhosas que o Livro dos Espíritos, por sinal, nos apresenta, tudo evolui, inclusive o aspecto religioso. Do xamanismo, que trabalha com as forças da natureza e que encontra Deus nos elementos desde séculos e séculos passados, ao paganismo, na bruxaria do bem, tá? Não é só do mal, não, tá? Existe também que trabalha com os elementos da natureza e possui uma espiritualidade fortíssima, seguindo pelo hinduísmo, passando pelas religiões do Egito, da Palestina, culminando no judaísmo e no cristianismo que se alastrou, até chegar hoje aos grandes movimentos filosóficos vinculados à nova era. Não podemos esquecer da espiritualidade plena dos nossos povos originários, dos nossos indígenas. Não podemos esquecer da espiritualidade plena que os povos de África, os diversos países da África, trouxeram sua cultura embaladas por uma espiritualidade gigante e que está aí ajudando a nossa nação, inclusive hoje, principalmente a cultura iorubá. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é muito fácil essa noite eu pensar no meu conceito religioso, na minha doutrina, no meu dogma, na maneira como eu percebo Deus agindo na minha vida e na sociedade. Eu não consigo entender, internalizar que a religião muda, o mundo muda, a sociedade muda, mas a essência da espiritualidade não. E é isso que vai fazer a diferença na nossa caminhada enquanto aqui encarnados. Às vezes, mesmo não sendo cristão, uma pessoa fica assim, opa, quando você fala no xamanismo. Opa, o que é isso? É o xamã? É, trabalha com as forças, as energias da natureza. Nós também trabalhamos o tempo inteiro, só que com outros nomes, outras terminologias. E nem sabemos. Outro dia eu disse para uma pessoa que eu estou lendo um livro sobre bruxaria, ela fez assim para trás. Mas pelo amor de Deus, até que o espiritismo não entenda bruxaria, porque para ela bruxaria é só mal. É só aquelas bruxas da verruga aqui com o nariz desse tamanho e o chapéu. Isso não existe. E é exatamente esses conceitos que nós precisamos quebrar para darmos um passo além na nossa espiritualidade, que abraça, que acolhe e que não impõe regras. Ao invés de nos fecharmos num pequenino quadradinho religioso. E temos a sensação de agradecimento, porque é esse tudo junto e misturado
que possibilitou a mim e a você estar, inclusive, aqui hoje. Todas essas espiritualidades trabalhando integradas, embora a sociedade não as compreenda assim. Entenderam, então, qual é a religião verdadeira? Não é o espiritismo? Tá ótimo. E na visão do espiritismo? E na visão dos espíritos? O que é religião? Nós falamos um pouquinho aqui sobre algumas religiões do passado, falamos que as religiões são construídas sobre os escombros de outras. Se nós formos analisar, o cristianismo tem muito do judaísmo, o judaísmo tem muito do não consigo. Ele fala aqui, zoroastrismo, que é da Pérsia, e assim sucessivamente. Não há novidade. Não há novidade. Quando o judaísmo vai falar, por exemplo, sobre a ideia de diabo, isso não nasceu na religião deles, não. Eles já importaram isso lá de Zoroastro. Muito, muito tempo antes. Mas e na religião dos espíritos? Como que o espiritismo, através do que nos compartilha, os espíritos superiores, compreendem a religião? Pensei um pouquinho. Conexão com a sua própria divindade. Principalmente. Foi Márcia que falou? Pode vir aqui fazer a palestra, Márcia. Pode vir aqui fazer a palestra. Questão 842 do Livro dos Espíritos, acho que vale a pena compartilhar com você. Eu gostaria que você escutasse com carinho. Kardec, na sua sede de descobertas, faz a seguinte pergunta para as entidades de luz. Por que indícios se poderá reconhecer, ou seja, de que maneira eu posso perceber, descobrir, entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Kardec quer saber o seguinte: de todas as religiões da época dele, de todas as propostas, dogmas, doutrinas, que se intitulavam a verdadeira, a fiel, a requisitada por Deus, o verdadeiro chamado, qual dessas, o que elas poderiam apresentar nos seus elementos para que, de fato, ele concluísse que era uma religião verdadeira? E o que será que os espíritos disseram? Será que ela, ouçam bem, que mais homens de bem e menos hipócritas fizer? Uau! Olha o que os espíritos respondem para Allan Kardec. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, qual a condição? Pela prática da lei do amor. Mas é só falar, eu amo. Eu te amo, Clélia. Eu te amo em Jesus. É simples assim? Olhar para aquele gerente abençoado que te infeliz e falar, eu te amo. Será que é simples assim? Não. Ouça o resto. Na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito, que tiver por propósito, semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa, faz mal. Excelente. Quer descobrir se uma religião é do bem? Você quer descobrir se existe espiritualidade plena? É o lugar que confronta e nos leva a nos modificar, nos tornando menos hipócritas. Segundo, que mesmo lutando nesse planeta de provas, de expiações, de lutas, de misérias, de dor, de frustração, de mágoa, possibilita a mim a verdade de que é possível amar, sim. E terceiro, quando eu não vejo que todos são filhos de Deus, quando eu só vejo os filhos de Deus em quem está no meu grupo,
Aí existe uma linha de separação. Então, na visão dos espíritos, não é boa, é perniciosa e destrutiva. Porque Deus agrega. Deus agrega. Deus não segrega em hipótese alguma. E é isso que a sociedade precisa repensar. Onde começam, então, os problemas da religião? Mas a religião pode ser um problema. Mas é isso que você quer dizer? Pô? A religião não é só do bem, não é coisa boa, não me impulsiona a me religar com Deus. Mas olha o cenário atual. Olha o que nós estamos vivendo. Na nossa cidade, as estatísticas do governo que apresentam só de janeiro até maio um número estrondoso se comparado a 2025 de denúncias por preconceito religioso, por pessoas sendo agredidas por questões religiosas, as guerras no Oriente Médio que não terminam nunca em torno de uma terra desse mundo falível e ilusório, inclusive de pessoas que possuem hoje, pleno século XXI, medo de declarar a sua orientação religiosa. Eu tenho, às vezes, que mentir e dizer que eu sou o que a maioria é, mas eu não posso falar o que eu verdadeiramente sou, porque eu tenho medo de perder o emprego. Eu tenho medo da minha família não me compreender. Eu tenho medo de ser colocado de lado no meu grupo social, do meu trabalho. Gente, o que é isso? Os problemas da religião começam quando se proclama exclusiva. Eu sou a verdadeira religião. Aliás, eu já combinei com a Clélia, vou avisar os outros médios aqui que vocês ainda não estão sabendo, nós vamos fazer uma placa para colocar lá fora, na Souza Cardoso, Léo, única e verdadeira casa espírita. Exclusiva. É exclusivo. Aqui tem Kardec, aqui tem um punhado de outras coisas abençoadoras mais. Aqui tem Deus, aqui tem Clélia, tem Márcia de Juliano. O que vocês acham? Uma boa ideia? Sim, Vai para essa linha ali do atendimento, convocou e a vovó no final. Mas é assim, vocês já viram isso acontecer? A minha religião é a verdadeira, saia de onde você está e venha para mim. Porque é aqui que, na verdade, Deus está. é minha casa, é a casa minha que vai te dar saúde, paz. Também, mas aqui que é a casa verdadeira espírita, nessa cidade de Nova Friburgo. Tô brincando, gente. Mas quando se coloca como exclusiva, e pasmem, sutilmente existem algumas casas irmãs que às vezes se comportam assim. Sabe? Não estou falando mal, não, é verdadeira, né? Eu vou fazer uma palestra no GL. Mas a minha casa a palestra vai ser verdadeira. Vai ser acompanhada por o Dr. Bezerra ou Joana de Ângeles. E top, só espírito top. Deus está aqui nesse lugar para me qualquer nessa casa de oração. Se não for ouvir assim, lá é misturado. É tudo junto e misturado. É a casa de Deus, né? Tá de boa. Somos irmãos. Somos irmãos, ó. Beleza aí, gente. Tranquilo. É isso, gente. A gente está brincando, mas é. Sabe aonde começa o problema com a religião? Quando ensina que os seus dogmas, o que são dogmas? São ensinamentos que a pessoa precisa crer porque crê sem questionar. Eu simplesmente tenho que crer. E quando a religião diz que os seus dogmas e os seus ensinamentos é a única verdade e que precisa ser aceito, custe o que custar, sem nenhum tipo de questionamento. Isso, na doutrina espírita, enquanto propôs Kardec, não existe, não pode. Pelo contrário, ele incentiva o benefício da dúvida. Questionar sempre, duvidar do que escuta, estudar e pesquisar para chegar a alguma conclusão. Não existem verdades prontas. Terceiro, sabe onde também começa o problema com a religião? Quando ela enxerga a religião diferente dela como uma ameaça. Nesse grande mercado religioso, e desculpe o termo, porque é assim,
que lamentavelmente está funcionando, fica muito evidente essa disputa religiosa no contexto cristão, por exemplo, onde a ética fica de lado, a espiritualidade plena e verdadeira fica de lado, em torno do ganho, em torno dos benefícios dessa terra, inclusive. Sabe aonde ainda começa o problema com a religião? Quando ela atende os interesses, geralmente econômicos e sociais, de uma liderança corrupta, em qualquer segmento. Quando não é mais doar-se, mas é receber somente. Quando não é mais usar o avental para abençoar, e sim usar o babador para receber. Quando é receber, utilizar e usufruir da lã da ovelha que está ali buscando consolo, buscando uma mudança de vida, buscando uma nova perspectiva para a sua vida. Isso é um problema. A religião ainda torna-se um problema quando ela produz fanáticos em série. E o que é o fanático em série? O fanatismo é entregar-se cegamente a uma crença, a uma doutrina, com paixão, mas uma paixão tão avassaladora que falta o bom senso e o questionamento. E que pode ser na religião, na política, no esporte, não importa. E eu digo em série porque a religião, quando se aproveita disso, ela produz, por padrão, todos os seus fiéis pensando da mesma maneira. E ela lucra muito com isso. Porque perde o crivo da razão. Perde-se o crivo da busca verdadeira que impulsiona a pensar. E a pessoa torna-se robotizada na própria religião que ela abraçou. Gente, isso é muito sério. Se eu fosse hoje um espírita que estivesse batendo os pés que a doutrina espírita era a única verdadeira, eu estaria dogmatizando a doutrina, e a proposta original dela não é essa. E nós encontramos, inclusive, esse tipo de comportamento por aí afora, sutilmente ou não. E, por último, aqui nesse item, os problemas da religião começam quando ela ignora completamente o Estado laico. Fique tranquilo que eu não vou falar aqui de política no sentido partido, não é essa a proposta. Mas eu preciso pensar que até o século XIX, me corrija aí, professor de história, a religião era tão tensa, tão envolvida, tão poderosa que ela influenciava até a vida pessoal das pessoas, a política, o campo, os governantes. Ninguém podia pensar fora da caixinha, que era a religião dominante. E aí vem o iluminismo no século XVIII e começa a mudar isso. Opa, não é assim não. Religião é uma coisa, Estado governamental é outra. E vamos pensar sim, porque a liberdade de pensamento é essencial para a caminhada do ser humano. Então lá está o Estado, aqui está o princípio religioso, seja qual for, e aqui estou eu com o meu direito de exercer a minha consciência, questionamento, pensamento, adesão àquilo que eu entender que é a mensagem para mim. Perdão, hein, ter caído aqui. Todo mundo deu. Pensei que eu fosse o Bill. Aqui, ó, quietinho. Vocês acham que a religião sempre fez o bem? Pense agora em o seu lugar. Olha a proposta do Evangelho no cristianismo nascente, que aliás não tinha nem esse nome. Isso foi inventado depois, muito tempo depois. Mas pense na figura do Nazareno, de Jesus. Pense agora. O que você já leu do Evangelho, que eu já li do Evangelho. Pense agora na proposta de Jesus. Pense. Imagine se você agora, em Jerusalém, ou em Samaria, ou Judéia, não importa, em um dos locais que ele passou, ali, transitando,
fazendo os seus deveres cotidianos, e aí você encontra o mestre. Sem templo, sem roupa sacerdotal, sem um púlpito, mas com uma energia magnética tão intensa que as suas palavras modificavam as vidas. E através da sua mediunidade plena, o que chamam hoje de milagre acontecia. E ele desencarna, é visto pelo seu perispírito se manifestando, deixa um povo comissionado para continuar a mensagem. Pondo o que temos hoje é a proposta original? Sejam sinceros. Estava longe. Estava longe. Você acha que eu falo uma alegria? Não, muita tristeza. Porque eu tenho uma origem cristã, de um dos segmentos cristãos. Pense agora. Gente, era tão fácil seguir a proposta do mestre. E por que a sociedade complicou tudo? Porque vai do egoísmo aos demais interesses escusos, transformando o religar e a religião em algo lucrativo. Poder, comércio, ter prestígio social, mandar, obedecer. Mas não era a proposta do mestre. Quando o cristianismo então nasce, lá com um dos imperadores que se converte. Nós temos um professor de história que pode a qualquer momento ir botucar, tá? Fica à vontade, tá? Aprovado. Aí Constantino, que era esse governador, criou o cristianismo. Que Jesus não criou cristianismo absolutamente nenhum. Você está blasfemando, Ander. Não estou, não, é a verdade. Aí, um pouco mais à frente, surgem as classes sacerdotais, os grandes templos suntuosos. Não estou criticando diretamente a religião, por favor. Tentem entender, por gentileza. Surgem as cruzadas religiosas. Primeiro entre católicos contra muçulmanos, os cavaleiros templários. Temos que tomar a terra, porque a terra é nossa, é de Deus, Jerusalém é do Cristo, e eu vou brigar por ela. E nesse momento, a religião diz assim, olha, matar em nome de Deus é uma honra, você vai direto para o céu com tripa e tudo. Está aprovado, está salvo. E eles então iam, e quanto sangue, quantas pessoas a história registra que morreram em nome das cruzadas religiosas, que por trás tinham também seu interesse sobre as terras, que era do domínio religioso, que era o meio econômico mais eficaz de se enriquecer naquela ocasião, eram as terras. Depois veio a guerra na França, entre católicos e huguenotes. Esses huguenotes eles eram protestantes calvinistas. Tá? É o ramo do protestantismo, quase na época de Lutero. E aí aconteceu a Noite de São Bartolomeu, terrível, e que eu li um livro, então não lembro se foi a Márcia que me emprestou. O livro se chama A Noite de São Bartolomeu, pelo espírito J.W. Rochester, que eu fiquei impactado com o livro. Impactado. Eu acho que foi a Márcia que me emprestou. Eles queriam matar todos os protestantes. E aí a rainha... Você sabe que daí é que surgiu o Canadá, né? Sei. Olha como uma coisa puxou outra. E olha só, o número de mortes gigantescos em nome da religião. Nós temos, agora mais próximo, a Guerra da Irlanda, também com motivo político e religioso, Irlanda do Norte e a do Sul, e uma briga que foi até 1998, olha só, recente, briga entre católicos e protestantes, em torno de terra, de também questões políticas, e aí misturou tudo. Quantas pessoas se machucaram? Quantas pessoas que talvez não tenham se machucado em seu corpo físico, mas machucaram a alma? Sendo intransponível geração após geração o resgate da fraternidade entre os povos, em nome de Deus, validados pela religião. Com isso, eu chego à seguinte conclusão.
que a intolerância religiosa em nossos dias ela é uma questão estrutural. E o que eu quero dizer com questão estrutural? Porque ela possui raízes em todas as instituições que fazem parte do nosso dia a dia e que integram a nossa cultura. Nas leis, na cultura e na forma como a nossa sociedade enxerga e percebe a religião do outro. Atinge famílias de todos os níveis sociais. Ela começa em casa, ouçam. Ela começa sutilmente em casa, a criança leva essa ideia de preconceito para a escola, vai crescendo nessa linha, depois ela vai trabalhar, vai para uma indústria, para um comércio, e isso só vai se multiplicando. Ela é também disseminada pela mídia, pela rede social, pela televisão, por todos os meios de interação. Ela entra na política partidária. Ela entra nas questões de políticas partidárias que defendem uma ideia, que defendem uma filosofia, que defendem um paradigma. E sabe de onde vem isso? Nós trazemos essa herança desde os tempos coloniais, onde a religião indígena e africana em nossa terra era desqualificada e sufocada para sobrepor um dogma cristão e europeu. Era mais ou menos assim, o que é original nosso não tem espiritualidade, o que vale é o que vem de fora. Então eu importo junto com a colonização, com a tomada da nossa terra e imponho a minha percepção de Deus, de divindade, de espiritualidade, ignorando completamente a espiritualidade que já regia a nossa terra e o nosso planeta. E temos exemplos recentes. Pensem agora. Temos exemplos aqui na nossa sociedade sobre intolerância religiosa? Temos. Muita coisa. 16 de maio agora, aniversário da cidade. Ficou noticiado em todas as mídias da cidade e até fora. Um templo de Umbanda e de Quimbanda incendiado ali próximo ao Alberto Brown, não sei se é no Augusto Severo. Isso é pior? Augusto Severo. Antes do incêndio, o pai de santo já vinha sendo ameaçado constantemente pelos vizinhos, que reclamavam por ir do barulho, embora as sessões fossem realizadas dentro do permitido, exatamente para não apurecer ninguém. E, por último, até lixamento, eles foram perseguidos. E aí, se não fosse a ajuda caridosa de populares, de pessoas próximas de Tupambeiro, o terreiro todo teria simplesmente virado pó e cinza. E eles moravam em cima, cara. Morado assim, ó. Como que você recebe uma notícia dessa? Ah, mas isso é problema dele, eu sou espírita, não tem nada a ver com isso. Mas você vê que a sociedade espírita, cristã, ninguém se manifestou contra. Todo mundo caladinho. Vai do negócio dele. Você sente. Quem cara não consegue. Sabe por que nós estamos aqui essa noite dando essa pausa nos nossos estudos e falando sobre esse tema? Porque é aí que nós encontramos a prática do Evangelho. O problema daquela casa é um problema meu, sim. O problema da pessoa que é atacada na rua por sua religião é um problema meu, sim. A pessoa que é atacada por sua sexualidade é o problema meu, sim. 14 de junho agora. E você vai encontrar essa reportagem no Globo agora, desse mês. Diz assim a manchete: alvo crescente de discriminação nas escolas, crianças se calam como forma de proteção, principalmente as crianças que são de famílias umbandistas ou do candomblé. Elas não falam mais na sala pro coleguinha que ela ou o pai dela é umbandista, porque ela sofre retaliação. Até professor e estudante. E as escolas não podem mais fazer a peça de São João.
As pesquisas na escola pública é o nosso herói, é o Cocori brasileiro. E aí, somos objetos. Exatamente. É o abisso. isso, gente, isso é muito importante a gente parar aqui hoje para pensar. E aí a reportagem traz que de janeiro a maio, 1.110 denúncias. Se comparado ao mesmo período do ano passado, que foi bem menor. Entre elas, 52% praticado nas escolas, contra crianças e adolescentes. Isso é muito sério, isso é muito triste. Isso é muito triste. E aí eu convido você a refletir comigo. Pensem bem, amor, com todo respeito. Por que uma pessoa instala numa praça pública uma Bíblia, um monumento à Bíblia, como temos aqui na Demerval, ali no centro de turismo, ali nós temos um monumento à Bíblia. Mas essa mesma pessoa se ofende quando vai em Salvador e vê os monumentos dedicados aos orixás. A cidade é regida mesmo pelos demônios. Mas eu tenho que aceitar o monumento da Bíblia e passar por ele sem questionar absolutamente nada. Por que uma pessoa escuta em alto volume uma música cristã, às vezes num sinal, ou às vezes um vizinho que bota aquele louvor abençoado no último volume, né? E você quase sai da sua sala e celebra também. Aí, se eu colocar um ponto de umbanda mais baixinho na minha casa, ou a pessoa fica de mal, ou vira a cara, ou começa a criar um problema. Tá me incomodando. Eu propus a um grupo de a bancada project. E se tivesse uma bancada do Dendê para pessoa? Nós vamos poder descer. Se um passo parte, chamamos, a gente vai mudar esse. Você pode ver qualquer coisa que é um grupo da gente fazer. Mas ele se toda lá. Tá leva. Márcia, se comporta que você vai salir e falar que eu comporto. Se comporta, Márcia. Vamos conversar para a população. Coisa de carro, sem tudo nota cair para rodoviário. Competir com o Zé Padilha. Não competir, não. Não é competir. Né? Aí. Pense bem. Agora pense mais esse aspecto aqui. Por que uma pessoa tem que entrar numa repartição pública com um crucifixo com Cristo? Nada contra essa, não é essa questão que eu estou querendo compartilhar. Observe, tá? Por favor. Mas se fosse ali uma estátua de Buda ou uma entidade afro, a pessoa ficaria completamente desconcertada. Por quê? Por quê? Porque eu tenho que achar o crucifixo normal, mas se eu olhar uma estátua de Buda, eu me sinto ofendido. Não tem sentido. Porque um irmão cristão, evangélico, protestante cumprimenta o outro da sua religião com a paz do Senhor, mas se ofende se passar por ele alguém do lado e falar axé, irmão, saravá. Misericórdia. Vocês entendem o que eu estou querendo? Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar. Eu preciso parar para pensar nisso, gente, porque isso multiplica. É hora de parar com isso. Isso é sério. Quando se fala em Grécia é mitologia, mas em África é macumba. Exatamente. Escolas a coisa por aí. Quando me tornei espírita, há 13 anos atrás, quase já, uma pessoa da minha antiga religião falou que eu agora era macumbeiro. Não sabe definir espiritismo de umbanda, de candomblé. Mas eu pergunto isso, mas o que é macumba? Ele não sabia responder o que é macumba. Ah, matar é fazer mal para os outros, levar para encruzilhada, não sei o que, botar vela, botar não sei o que. Você tem certeza que isso é macumba? E ele não sabia explicar, mas ele repetiu o preconceito e ele mesmo não sabia explicar por ele, só reproduzia o equívoco que ensinaram a ele tempos e tempos. Senso comum. Uma mentira sendo repetida. De um instrumento que era utilizado numa celebração, o negócio toma agora um conceito que não corresponde ao original. E vocês abrem no olho para fazer. Eu vou trazer o instrumento para a gente celebrar. Isso que eu quero dizer. Vamos desconstruir paradigmas, então? Sabe, o que é o paradigma? São ideias fixas
que a pessoa gira em torno dela e ela rege a vida, as decisões, a maneira como compreende a si mesma, a divindade, o todo. Eu quero convidá-la a desconstruir paradigmas hoje. Esse assunto dá um tema de um seminário, né? Pode deixar da nova passar do horário, até 10h30 teriam. Troca a porta ali que ninguém vai sair. Se alguém já tiver a mediunidade de ultrapassar matéria, pode voar. Quem não tem, vai ter que ficar. Brincadeira. Olha só. Vamos desconstruir? Vocês topam? Vamos. Então vamos lá. Primeiro processo de desconstrução que dói. Nós precisamos lutar pelo Estado laico. Pensem nisso. Eu não estou falando de partido. Eu estou falando da lei. Nós temos que lutar pelo Estado laico. O artigo 19, inciso 1º, isso está lá no texto da Constituição. Eu estou falando agora é a Constituição. Ela proíbe a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios de estabelecer qualquer vínculo com cultos religiosos, subvencioná-los, ou seja, oferecer dinheiro para qualquer coisa, ou embaraçar o funcionamento ou manter relações de dependência ou aliança com religião. Sabe onde para isso? Constituição brasileira, não é a Casa Espírita. Quer construir outro paradigma? Lutar pela liberdade religiosa. O artigo 5º da mesma Constituição vai falar que é inviolável a liberdade de consciência e de crença e assegura o livre exercício de qualquer culto religioso e protege a mim e a você de sermos privados de escolhermos a nossa crença. Olha, essa noite eu respeito o seu posicionamento. Eu respeito o que você pensa. Eu respeito o que qualquer pessoa pensa. Mas eu não abro mão da minha ideia que o único livro sagrado que rege o Brasil é a Constituição Federativa do Brasil e nada mais. Não é o livro dos Espíritos, não é a Bíblia, também não. O que rege esse relacionamento é a Constituição. Eu preciso lutar por ela. Porque senão daqui a pouco eu não vou poder ser mais espírita. A gente conseguiu a Constituição depois de muita luta. Muitas mortes, jovens. Eu não posso abrir mão. Eu tenho que lutar pela liberdade, pelo respeito, pela fraternidade, pela cooperação. Gente, olha, nós tivemos a oportunidade, por questões kármicas ou não, de renascermos aqui. Hoje nós estamos aqui com liberdade de falarmos isso. E se nós estivermos nesse exato momento, no fuso horário do Afeganistão, reencarnado lá, poderíamos estar reunidos aqui? As mulheres não poderiam falar. Gente, isso é muito sério, isso é importante. Então, aquela pessoa que tem uma cabeça fanática e que quer dizer que apenas o segmento religioso dela é que possui a espiritualidade para salvar o Brasil, eu não posso permitir que continue, porque esse não é o diálogo do Cristo. E eu não posso ficar sentado fingindo que nada está acontecendo, porque as coisas estão acontecendo no mundo sombrio à nossa volta e não estamos percebendo. Isso não tem nada a ver com o partido político agora, nesse momento que eu estou falando. O único livro sagrado que rege o Brasil é a Constituição Federativa do Brasil, promulgada em 1988. Ponto. Livro dos Espíritos é para a Casa Espírita. Bíblia é para ramos do cristianismo que a utilizam. Literatura da Sechonoye é para o segmento dela. As literaturas da Rosa Cruz é para a Rosa Cruz. As literaturas da Igreja Messiânica é para a Igreja Messiânica. A Constituição olha a mim, a você e aos irmãos das demais religiões da mesma forma. E como então viver a verdadeira espiritualidade? Que eu já estou terminando. Tem uma maneira de viver a verdadeira espiritualidade? Ou é muito difícil? O que vocês acham?
A verdadeira espiritualidade é viver a ética. A verdadeira espiritualidade é viver a ética. E eu compartilho com você que esse texto tão bonito de Tiago, no capítulo 1, versículo 27, lá no Novo Testamento da Bíblia, quando Tiago diz assim, ouçam, a pura e verdadeira religião diante de Deus nosso Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e afastar-se da corrupção do mundo. Eu vou ler mais uma vez. A pura e verdadeira religião diante de Deus, o nosso Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e afastar-se da corrupção do mundo, das energias que corroem, dos sentimentos destrutivos, da desunião, do preconceito, da separação. Esse é o contexto de mundo enquanto sistema que entranha na alma das pessoas e que influenciam os mais nobres sentimentos. Eu vou encerrar dizendo para você a minha própria experiência. Primeira experiência que eu quero compartilhar com você, vivida por mim. Não é novidade. Todo mundo sabe que a minha origem é evangélica, né? Eu fui pastor por 14 anos, em igrejas grandes aqui na cidade, fora daqui também. E um dia eu resolvi simplesmente largar tudo. Quando eu, dentro da minha característica desde muito pequeno, passei a questionar, e que eu precisava de respostas e eu estava fregando coisas que eu não acreditava mais. E abandonei o prestígio, abandonei tudo, microfone, ser paparicado, convidado para comer nas casas, muitas festas no centro. Fazia programas de televisão, de rádio. Muito chique. Até global. É global. Quase global. E, de repente, eu me torno espírita para desgosto da minha família, que é 400% evangélica pentecostal. Do fogo, da canela de fogo, da vassoura de fogo, do fogo do povo. Para o meu pai, tudo bem. Meu pai tem uma cabeça hoje muito aberta, tem 84 anos, mas nossa, não. Ele é presbítero da igreja dele. Para minha mãe, coitadinho. Eu estou condenado e eles têm a crença da volta de Jesus, eu vou ficar para trás e pior, estou condenado ao inferno. E não há meios de convencer. É um desgosto de mãe que eu não posso atender, tenho como atender do tipo, meu filho, antes de partir, você volta? Não volto, não tem como. Tá? Depois que você passa por essa metamorfose, muita coisa muda na sua cabeça, você não fica mais preso numa caixinha. E aí eu estava lembrando outro dia que eu tenho 53 anos agora, no final do ano. E quando eu era bem pequeno, era o oposto de hoje. Ser filho de evangélico era pejorativo, não é mais hoje. Hoje é famoso. Ser filho de evangélico, mas na minha época não. Você sofria dentro da sala de aula, aquelas garotinhas todas, aquelas sainhas lá na canela, aquele jeitinho de filha de crente, eu também filho de crente. E chegava o dia de Cosme e Damião. Ficava meia dúzia de filhos de crente, eu entre eles, não podia faltar aula, e ia só nós dentro da sala e as crianças todas se divertiam. Então eu nunca soube o que era isso, né? Aí a minha mãe comprava um monte de doce, levava para casa, que você recebeu, se joga. Filha de Deus. Se joga fora que não pode. Olha o que a religião faz. E a gente sofria muito. Como também não podia jogar futebol, eu não aprendi a jogar bola até hoje, não sei. Posso fazer gol contrário, mas julgo que não deu certo. Então, porque não podia jogar futebol. Então, na educação física, futebol não podia fazer. Né? Tinha que ficar lá olhando, porque ela podia. E um dia... Oi? Tem o quê? A bola era um instrumento satânico.
É, era jogo, e tudo que era jogo era satânico. Então, jogo, rifa. Se você falasse ação entre amigos, podia falar rifa. É, Esporte nenhum. Música. não era bem visto. Agora, futebol especificamente. Mas quando na adolescência eu já jogava vôlei. Nos futebol eu nunca conseguia parar. Se chamava Ed Maria. Essa podia. A minha avó achava os calços que não era feito lá. E ela estava certíssima. Solteira aspectos ou arroz. A pedra de avó com são do amor de Deus. Já faz. Era um raciocinar. E aí, um dia, numa dessas festas de Cosme e Damião, depois da aula, eu fui numa igreja que a minha avó fazia parte, materna, que não era a mesma nossa, e tinha um culto da tarde. Só que no caminho para casa, uma pessoa estava entregando tipo uns calendáriozinhos de Cosme e Damião, e eu peguei uns 10 daquilo e fiquei dentro da minha pasta. E eu fui para esse culto, e eu tenho a lembrança como se fosse agora. É incrível como permanece, né? O pastor, alguém levou um quadro de Cosme e Damião, vê se está lá em moldura de vidro, e ele pregando contra isso. Não vou falar do conteúdo que eu também lembro. E eu tinha só 9 anos. De repente ele levantou aquela moldura e estacou no chão com toda a força que ele estirasse. Eu tenho a sensação daquilo explodindo no chão. E todo mundo aplaudindo naquele êxtase, aquela coisa maluca. Primeira coisa que eu cheguei quando fiz em casa foi rasgar as figurinhas, né? E falei, mas não pode descer, tem que eu peguei. Tipo, jogar fora. Meu Deus, ainda vou levar uma classe. E aí um dia, é triste, eu me tornei espírita. Né? Você ia levar coça? Ou levou coça? Teve quase que um concílio cristão com a minha irmã, meu cunhado, para tratar do meu caso. Mas fui excomungado. É um assunto que em casa eu não posso tocar, só com meu pai. Ela não permite. Mas ela vive me alfinetando no WhatsApp. Né? Mas eu nem respondo. Tá de boa, tem até 2 anos. Já o que ela crê, tá ótimo. Ela vai ter. Não dá para mudar. Não, ela tem o caminho evolutivo como todos nós, né? E um dia, agora, mais recente, porque eu coloquei uma coisa na minha cabeça desde sempre. Eu sou um espírita. Acho que o termo, para mim, melhor seria espiritualista, talvez. Não sei. Que é melhor. Mas eu não tenho vergonha de falar que eu sou também espírita. Por que eu vou esconder? E é sempre assim, você passa um tempão sem ver os irmãos, na época do pastorado, aí você dá de cara com um, né? E aí eu encontrei com uma senhora que veio naquela feira de olaria, naquela multidão, não é que a mulher me achou? E eu que então me fazia assim. Aí assim ela me viu. Pô, meu irmão, quanto tempo! Mas eu não lembrava dela. Ela era de uma igreja de 1.200 membros, e ia lembrar de todo mundo, né? 1.200 pessoas, fora os simpatizantes que não eram membros. Você não tá lembrando de mim? Eu falei, não, eu sou fulano da igreja tal. Eu falei, Aí eu pensei, na pergunta que o que lá vai ver. E veio a pergunta que o que lá. O irmão tá servindo Jesus em algum lugar? Eu falei, tô servindo Jesus num centro espírita que fica no Pátio Sandu. Ela, amarrado em nome de Jesus. Tá servindo de... O capeta está tomando conta da sua vida. E os horários começou junto a gente. Eu falei, mas eu vou ver isso comigo. Eu quero saber que já deve ter seus 60, 70 não. E começou, ela aparecia nessa, ela assim, o irmão está seguindo Jesus em algum lugar. Quando ela começou a falar revoltada, parecia que tinha engolido o megafone, né? Todo mundo ouvindo, eu fui falando, é assim que vocês agem, não sei o quê. Por que eu tô seguindo um demônio? Isso aqui eu não quero falar com você, você segue um capeta, não sei o quê. Todo mundo, assim, umas pessoas me aplaudiram para as coisas que eu falei com ela. Fiquei todo cheio. Eu fiquei um pouco chateado, não triste, que a gente está sempre preparado por isso, pela cabecinha daquela. Depois eu encontro uma senhora beata, evangélica, beata, só que na versão gospel, no dentista. Quando eu a vi que chegou, eu estava botando que a revista que eu estava lendo, fiquei assim. Conforme eu fazia assim, eu vi que ela estava assim. Preconceito, acho. Você não era irmão fulano, era mais pastor, né? Irmão fulano. Eu, irmão fulano, eu sou. O irmão tá seguindo Jesus aonde? Aí eu falei a mesma coisa.
Aí ela começou a ficar pálida, dar uma tremedeira. Eu falei, meu Deus, eu tenho um fato que você é culpado pelo desencargo. Aí eu tirei até uma hora que te disse, ela estava realmente respirando, não mexia o oi. Aí ela voltou assim e começou a falar o que eu perdi saindo da igreja, o que ela fazia parte, que eu era pastor. Olhar, então tá. Aí de propósito, na hora de ir embora eu falei, paz do Senhor, ela passar bem. Depois eu encontro a esposa do pastor saindo do espaçoar, eu amo vi, com a filha extremamente beata. Aí eu falei, eu não vou atravessar a calçada, que eu não faço isso, uma hora vai ter que acontecer. Aí vim, aí paz do Senhor, ainda falou pastor lá. Falei, ô minha irmã, paz, Deus abençoe, como é que a senhora tá? E a filha tava com um pote de açaí do maior, que o litro, vai ser um litro maior. Aí veio a pergunta que não quer calar. Não está servindo Jesus em alguma igreja? Eu falei, tô servindo Jesus ali. Estava perto do Santo Espírito que eu fazia parte. Ali no final, aí a filha, misericórdia, Santo Jesus, o pote de açaí quase caiu no chão. Eu não sabia se eu pegava o pote, segurava ela que ia cair da calçada. E a mãe, que foi super gentil, você é menor de idade, você sabe o que faz, né? Porque não foi isso que Jesus trouxe para a sua vida. Mas eu ficar falando. Aí no final, paz do Senhor. Deus te abençoe. Amém. E a última mais recente, Sol, num festival de sorvete, a minha filha mais nova estava ajudando e lambricou a avental um pio. E a avó materna dela, nossa, tem um capricho para lavar roupa branca. Aí pediu para lavar, ela levou. E quando ia enfiar na máquina, calhou de perguntar o que era. Ela falou onde tinha usado. Cara, várias sim. Esse tipo de coisa nunca entra na minha máquina e nem na minha casa. E a minha mãe, que arrumou o problema mais recente comigo. Problema do meu sentido textão, que eu botei no meu status um momento de passe na casa espírita. Recebendo energia do diabo. Você foi apresentado na igreja, a oração é da igreja, e não sei o quê, e papapá, e papapá. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque você se posicionar não é uma atitude de passo. Você se esconder também não. E para que as pessoas me respeitem você, com amor e com carinho, nós precisamos de uma exposição. Sabe? Enquanto tem um grande segmento aí que fica falando que Jesus Cristo é o Salvador e é o Senhor do Brasil e que temos que tomar o Brasil através da política, e aí você olha o que anda acontecendo no contexto, me desculpem, de roubalheira, de todo tipo de falcatrua, das coisas mais pérfidas que existe, a gente começa a se questionar que evangelho é esse, é isso que o povo tem que parar para pensar. Não é o espiritismo a solução, não é o catolicismo, né? O protestantismo, não é nada disso, gente. O que é a vivência da espiritualidade e aceitar um Deus único que se manifesta das mais diversas formas. Para encerrar, que também não é novidade, eu sou membro da Ordem Rosa Cruz também, a MORC, não sei quem aqui conhece. É aquele templo que tem figuras egípcias na porta, lá na rua Ceará, em Olaria. Para você entrar num templo, você tem que ter vários graus de estudo, digamos assim. Mas uma coisa me marca toda vez que eu entro dentro do templo, toda. Tem todo um ritualístico para entrar no templo. E aí o mestre que está dirigindo, o mestre, para iniciar a invocação, que equivale a uma prece, lá eu uso o nome invocação, ele diz assim: vamos invocar ao Deus do nosso coração e da nossa compreensão. Gente, a primeira vez que eu ouvi isso, eu me arrepiei, que é exatamente o que eu penso. Vamos invocar o Deus do nosso coração e da nossa compreensão. Gente, isso faz toda a diferença. É uma ordem que agrega pessoas de várias religiões, então não dá para dizer que é o Deus cristão. É que a ordem da Rosa e da Cruz. Exatamente. Ele tentou, né, fazer o Deus único.
sabe? Se eu vou em comunhão lá dentro com um irmão que é hinduísta, ele não vai entender o Deus cristão nunca. Mas é mais fácil ele invocar Shiva, o Deus do coração dele, da compreensão dele, que no final é o mesmo Deus único, que se manifesta de diversas formas. A pergunta é, para que brigar com religião? Para que maltratar? Para que ofender? Para que cortar relações? Quando eu fui trabalhar numa empresa da cidade, há anos atrás, eu era muito novinho, uma pessoa chegou para mim, me chamou em separado e falou assim, cuidado com a fulana porque ela bate tambor. E convivia com ela o tempo inteiro. Inclusive, quando ela levava as coisas para compartilhar, tipo o bolo de aniversário, ele jogava fora. Porque ela frequentava um terreiro de Umbanda. É só orar. É só orar que passa. Olha quando é que come o bolo. Claro que nessa época... Gente, pensa bem nisso. Pensa bem nisso. Eu não sou um bandista, mas eu vou sempre que tem festa um amigo nosso, que tem uma casa que eu sinto, sabe, eu sinto assim, muita segurança nele. Sempre que eu posso, eu vou. Eu como tudo. Às vezes eu chego lá com uma fome. Da última vez até que tinha pouca lá das oferendas, sabe? Tinha muita gente nessa espécie. Eu como, eu não tenho mais isso não. Não é todo mundo que pode comer, não. Você tem que te oferecer. Não, a minha vontade é de meter um mãozão mesmo, mas eu não faço não. Eles vão e oferecem para assistência. Agora, você acha que eu tenho dúvida? Não sei se eu como. Não, obrigado, doido para comer, mas não, mas isso aí foi oferecido para a entidade de hoje. Gente, pensa bem nisso. Estão praticando bem. Estão praticando bem quando um vovô, quando uma vovó, quando um preto velho, não importa o termo, quando o Exu. Gente, mas olhe para mim. Eu já estou terminando. Olhe bem para mim. Onde já se viu um pastor de 14... Oi? Não passa não, irmão. Pense uma coisa comigo. Onde já... Imagine assim, um ex-pastor, desde o bebê de uma igreja evangélica. 14 anos pastoreando. Vai num terreiro de Umbanda convite e é convidado por Exu Capa Preta, vem aqui. E aí um tete-a-tete. Gente, isso ainda não dá para imaginar esse tipo de cena. Eu amo quando acontece, eu já vou na expectativa, você vai me chamar hoje? É maravilhoso, eu não estou olhando nada, está me abençoando. Eu vou com humildade, porque eu concluí que eu não sei nada. Até porque o bem e o mal está dentro de cada um. Exatamente. Não está fora, está dentro. Exatamente. Pode falar, irmão. Não é uma crítica, é um questionamento. Tá? Misericórdia. Se prepare. Por que você fica constrangido quando as suas irmãs fazem? Fico constrangido. Eu entendi como se fosse um constrangimento. Eu não quero ouvir, não sei o que, vai vir essas colocações que você colocou da igreja. Não, eu não fico constrangido. No início eu ficava constrangido, depois não. Tanto que eu falo, eu vou, coisa e tal. Geralmente corto na hora, eu não quero dar continuidade na troca de ideia. Mas hoje eu tenho uma postura de enfrentar no bom sentido, não fazendo barraco numa feira, por exemplo. Né? Mas não tenho mais constrangimento, não. É como se eu já tivesse sido vacinado. No início, sim. Sim, mas o poder deles é tão grande que faz isso. Eu sempre fui encarar tudo pela minha posição sexual, sempre encarei desde novo, porque ela é meu professor, sabe como funcionar. Então, eu nunca me permiti, só que eu vejo pessoas se permitindo e me coloquei, quando você colocou as suas questões, eu falei, como que poder é esse que eles têm, que faz a gente se fechar e não... Sim. É exatamente o que você está falando. Eu, como tenho pouca paciência, quando bate na minha porta, tenho quase nenhuma paciência, quando bate na minha porta, fica insistindo, querida, eu sou macumbeiro, vou embora na hora. Elas vão embora na hora. Porque não me incomoda de querer falar a palavra. Só que você diz assim, não, eu sou de outra religião, aí ela quer te convencer, eu tô querendo dizer. Então eu prefiro que ela se afaste, mas eu sou macumbeiro, ela sai logo.
Sim. Porque é uma lavagem cerebral que é muito complicada. Eu penso que hoje qual é o caminho hoje? O caminho é o seguinte, hoje para mim. Vamos supor, nós estamos aqui hoje numa casa espiritual, mas aberta a outras possibilidades que nos impulsiona a questionar. Então, tem alguém, um amigo necessitado, eu vou apresentar esse local como ponto de contato, que ele pode ou não seguir uma caminhada espiritual aqui, mas não ditando aqui ou a doutrina dos espíritos, ou isso ou aquilo, porque não é isso que funciona verdadeiramente dentro do nosso ser. Por um outro lado, eu já tenho uma idade, eu já tenho uma maturidade para não deixar de assumir quem eu verdadeiramente sou. Então, se eu sou espiritualista, você não quer me reconhecer como tal, quer cortar o contato comigo por conta disso, eu lamento. Mas eu não vou agradar a sua energia destrutiva. É o que ele falou. Eu vou assumir, sim, eu sou espiritualista, eu sou espírito, eu sou um monte de coisa. E qual é o problema? Eu sirvo o mesmo Deus. Então, gente, eu quero agradecer por você ter me escutado. Desculpe o horário. Que a mão da espiritualidade esteja sobre nós. Pense um pouquinho sobre esse tema, tá bem? É se colocar no lugar do outro, né? É uma coisa assim, vieram levar o meu vizinho que era assado, mas eu não era assado, tá tudo bem. Vieram levar, mas aí quando vieram me buscar, não tinha ninguém para me salvar, porque eu não me importei com ninguém. É isso. É o que está acontecendo hoje em dia. É Você isso. não se bota no lugar do outro. É isso, e cada um está no caminho evolutivo. E olha só, século XXI, está na hora de acabar preconceito religioso, intolerância religiosa, intolerância na questão da sexualidade. Já passou da hora. Nós precisamos nos impulsionar e sermos elementos da multiplicação do amor verdadeiro. Não esse amor hipócrita com capa cristã. Esse eu não quero mais para a minha vida. Que o Mestre Jesus abençoe